Olha quem voltou. Oi, sumido. Adriana, Fábio, feliz ano novo. Tava com saudades de vocês. Também tava, Eu Jamil, um também, nós abraço. também, é isso. Saudade de você. Que bom que você está de volta. Feliz ano novo, com muita saúde, muita coisa boa para você e para sua família, viu? Muito Vamos obrigado para lá, vocês vamos. também. Obrigada, querido. Vamos para o primeiro destaque do Jamil de hoje, gente. Procura-se um representante do Brasil para viver em Nova York, viver bem, ganhar bem, um posto um dos mais cobiçados da diplomacia brasileira. Vai ter muitos candidatos, muitos interessados, pelo menos, com certeza, mas a notícia está mais sobre quem está saindo do que sobre quem vai chegar por enquanto, né, Jamil? Exatamente, Adriana. O consulado do Brasil em Nova York é extremamente importante, porque ele não é apenas um mega consulado que atende a milhares de brasileiros em Nova York, ele também é um centro comercial bastante importante, justamente da relação entre aquela região do mundo, que é uma das mais importantes do mundo, pelo menos em termos econômicos, com, obviamente, o Brasil. Portanto, o consulado é extremamente relevante. Agora, quem é que chefia, ou chefiava até agora, o consulado? A embaixadora Maria Nazaré Farani Azevedo. E quem é essa embaixadora? Embaixadora, olha só que curiosa a história, ela aqui em Genebra era uma espécie de assistente muito próxima de Celso Amorim, quando Celso Amorim era o embaixador do Brasil na ONU, aqui em Genebra. Depois, Celso Amorim vira ministro das Relações Exteriores de Lula, Lula I, lá atrás, e ela vai como chefe de gabinete de Celso Amorim. Ela tem uma carreira que cresce muito durante o PT, durante os 8 anos do governo Lula, ganha vários postos no exterior, etc., e está em Genebra quando começa o governo Bolsonaro. E quando começa o governo Bolsonaro, ela assume o bolsonarismo de uma forma bastante importante. Tão importante que os bolsonaristas abraçam a embaixadora como sendo uma das principais aliadas, celebram a própria embaixadora. Ela teve um episódio que eu filmei, inclusive, no qual ela bate boca com João Willis aqui na ONU, em Genebra. Depois atua de uma forma muito, eu diria, enérgica contra a Venezuela, contra Cuba, contra o comunismo, repetindo muito do discurso justamente do bolsonarismo. Muito bem, daqui de Genebra ela vai para Nova York, para ser a cônsul, no caso, lá. E agora o tempo dela oficialmente terminou. E essa é a questão. Obviamente, dentro do Itamaraty, várias vozes colocam uma palavra bastante dura, mas é uma palavra que tem circulado muito, de traição. Aquela pessoa que justamente durante o governo Lula foi bastante beneficiada justamente com um crescimento na carreira, e depois, quando chega o bolsonarismo, ela assume, vamos dizer assim, a pauta bolsonarista. E agora, nesse cargo tão fundamental, tudo indica que o governo brasileiro vai mudar essa pessoa de lá. Não é a única, viu, Adriana? São vários outros postos pelo mundo que o governo procura justamente seus próprios aliados dentro do Itamaraty para ocupar cargos que são absolutamente estratégicos na ONU, em várias capitais pelo mundo e, claro, nas grandes organizações internacionais. No futebol é o vira-casaca, né? Ajoelhou, rezou na cartilha bolsonarista, agora vai ser difícil ter um espaço ali respeitado nesse novo contexto que a gente está agora, né? Para você ter uma ideia, Adriana, depois daquele incidente com o João Willis aqui na ONU, algo muito raro aconteceu, que é um presidente pegar o telefone e ligar para um embaixador, no caso para essa embaixadora, para agradecer pela defesa que ela fez em relação a ele. E foi isso que o Jair Bolsonaro fez no dia seguinte. Ele pegou o telefone e ligou para o embaixador para agradecer. Normalmente não é esse o procedimento. Um presidente não liga para um embaixador, passa por canais oficiais, eventualmente tem um agradecimento, etc., mas não uma ligação. Uma ligação telefônica do presidente mostra, obviamente, que o bolsonarismo entendeu que ela poderia ser uma aliada. E isso passou a marcar, basicamente, os anos dela durante o bolsonarismo. Agora, obviamente, a situação é bastante diferente. O que é curioso é que Celso Amorim volta para o governo, dessa vez como assessor especial do presidente Lula. Fábio? Muito bem. E temos um outro assunto também, Jamil, relacionado à guerra. Porque muitos não entenderam a posição da Ucrânia, né? E talvez você possa explicá-la para a gente.
A Rússia propôs um cessar-fogo da guerra e a Ucrânia rejeitou, porque acha que essa posição da Rússia é hipócrita, né? A Rússia fez uma pausa para o Natal ortodoxo, pediu para que a Ucrânia fizesse o mesmo, só que a Ucrânia, de outro lado, não aceita o cessar-fogo, o que parece meio incoerente com tudo que vem acontecendo, mas talvez você possa explicar para a gente, Jamil. Fábio, parece incoerente mesmo, mas dentro de uma lógica de uma guerra, de uma lógica de uma tensão geopolítica, faz sentido. Vamos colocar num contexto. Todo processo de negociação de um cessar-fogo exige que algumas concessões sejam feitas. Por exemplo, eu quero um cessar-fogo, mas eu retiro minhas tropas da área invadida. Ou eu devolvo prisioneiros feitos que estão comigo. O que o governo russo quer é basicamente uma trégua sem oferecer nada. Então, o que ele faz? Vamos fazer aqui uma trégua para o Natal ortodoxo nos próximos 2 dias. Para os ucranianos, a pergunta é clara. Bom, e o que a gente ganha com isso? Você poderia dizer, não, mas vocês ganham uma paz momentânea. Não, essa não é exatamente a lógica, porque justamente nesse momento é que os ucranianos estão avançando, estão recuperando o território. Quando você diz aquela história, não, calma aí, vamos dar uma pausa. Não, mas agora que eu estou ganhando, você quer a pausa? Porque quando você estava ganhando, não houve pausa alguma. Vou dar um exemplo. Em abril do ano passado, era a Páscoa Ortodoxa. E na Páscoa Ortodoxa, aparentemente, não tinha problema nenhum continuar bombardeando, porque foi isso que o Putin fez. Ele continuou bombardeando durante a Páscoa Ortodoxa. Quer ver outra data que ele também não parou? O Natal e o Réveillon, vamos dizer assim, ocidental. Nenhum sinal de pausa naquele momento. E agora sim a pausa. Então, é por isso que justamente do outro lado, não é só o governo da Ucrânia, mas também o governo americano, os europeus, todos vendo isso com muita hesitação. Vale lembrar que, só para a gente colocar também num contexto, a Igreja Ortodoxa Russa apoia a invasão da Ucrânia, né? Então, para muitos ucranianos que seguiam um calendário ortodoxo, olha só o que aconteceu nas últimas semanas. Essas famílias trouxeram o Natal, que deveria acontecer amanhã e no dia seguinte, no calendário deles, para o dia 25 de dezembro, dizendo, eu não sigo mais essa igreja que apoia a invasão do meu território, que apoia a morte dos meus familiares e dos meus parentes. Então, eu não vou mais seguir essa data da Igreja Ortodoxa Russa. E puxaram, de fato, muitas famílias na Ucrânia comemorar o Natal no dia 25 e não no dia 7 de janeiro. Então, até nisso, a guerra está tendo um impacto profundo nas famílias, na cultura e até no calendário.